Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, mais uma semana. Começando aí esse fevereiro, né, de 2024. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estudo sempre que nos leva a esse entendimento da vida, que é o que a gente precisa muitas das vezes, né, Célia? Porque nós, muitas das vezes, somos acometidos assim por pensamentos: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Poxa, as nossas vidas às vezes ficam esvaziadas, problemas, dificuldades, problemas financeiros, problema com o filho, problema de saúde, e a gente muitas das vezes fica meio perdido, imaginando o que eu estou fazendo aqui. Se nós não reservarmos, né, no nosso dia, na nossa semana, uma hora pelo menos, é o que a gente pede, para que a gente possa estudar junto esses questionamentos que Allan Kardec fez à espiritualidade, para que a gente possa ter noção, começar a entender um pouco da nossa vida em si. Que a nossa vida não começou lá no berço e não vai terminar no túmulo. Que nós já existíamos antes e nós vamos continuar existindo. Nós temos que reservar um pequeno espaço na nossa semana para que a gente possa conversar sobre isso, sobre esse mundo paralelo, esse mundo invisível que existe e que a gente não vê, mas que ele realmente existe. E é isso, Nivaldo, é esse mundo invisível que Kardec relutou muito em admitir. Pois ele era um homem de ciência. Ele era um homem de ciência. Então ele não podia... Eu lembro de um trabalho que eu fiz em que Kardec fala para aquele senhor Fortier. Que ele queria que provassem que a mesa tinha cérebro e nervos, porque elas respondiam. Às vezes flutuavam. Aqui a gente não tem noção, né? Você imagine aqui, ou vocês aí, de repente, uma cadeira começa a flutuar. E essa cadeira, ela começa a te responder, inicialmente, coisas mais simples, como, por exemplo, coisa ligada a números, né? Quantos filhos você tem, quanto isso, e ela batia, através de batidas no chão, a cadeira sozinha fazia isso. E aí para ele foi muito difícil, ele relutou muito em admitir a existência do mundo invisível, porque a gente tem o hábito de... se eu vejo, existe. Aí existe. Nós temos esse olhar materializado. Materializado. Né? Então, o que eu não vejo que é difícil de eu admitir. Mas esse livro vem nos esclarecer. Romper com todos esses preconceitos. E por que aí... esse foi o primeiro livro da codificação. E Kardec precisava explicar para todos, espíritas ou não espíritas, o porquê daquilo ali está acontecendo, por que esse mundo invisível existe. E aí foi feito. Ele formula 1019 perguntas e os espíritos respondem para nós. Então, Célia, cara, isso aqui é um tratado, né, fabuloso para nós. Porque são dúvidas, perguntas que nós nos faríamos. E aqui estão as respostas. Kardec ainda traz, né, dentro das notas explicativas e tudo mais. E aqui a gente ainda tenta... nos esforçamos, na verdade, para esmiuçar um pouco mais esse entendimento, para ficar mais palatável,
para nós, a pergunta e a resposta que Allan Kardec faz é a resposta dos espíritos. Para que o nosso entendimento realmente se faça. Se faça. Porque se a gente só lê pergunta e a resposta, e nós não interiorizarmos, né, esse entendimento, amanhã a gente já esqueceu. E aqui o que interessa, o que importa é que a gente passe a aplicar o que a gente aprendeu aqui. Toda vez que aparecer uma situação similar ao que a gente já leu, a gente já estudou aqui, a gente vai, opa, peraí, isso funciona assim realmente. Eu vou entender que o que eu estou passando realmente é necessário. Isso foi fruto de uma escolha minha no plano astral, para que eu reencarnasse. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, eu estou me relacionando, meus filhos, tudo isso não foi por acaso. Tem alguma coisa, tem muitas coisas aqui interligadas do passado, de outras vidas. Porque esse livro, inclusive, você falou agora a palavra acaso, e aí me veio... porque a gente tem esse hábito de falar assim, por acaso eu vi fulano. Esse livro nos mostra que nada é por acaso. Tudo obedece uma programação divina. Tudo obedece. Então, até essa maneira de nós nos referirmos a essa palavra acaso, esse livro nos mostra que nós precisamos modificar, porque do jeito que a gente fala, aconteceu por acontecer. Não é, nada acontece por acontecer. Existe ainda, né, Célia, um adesivo que se usa muito, né, que se coloca assim, o acaso não existe. O acaso não Allan Kardec. Foi frase dele, né? Foi frase o acaso, ele chega à conclusão, depois de tanto estudo da doutrina, dessa ciência, né, que surgiu como ciência, como uma filosofia, ele chega à conclusão de que o acaso não existe. E ele assina isso. Vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos protetores da nossa casa, o MAP, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, e aos nossos protetores individuais e os protetores responsáveis por esse estudo, para que possamos ter uma noite abençoada, de muito entendimento, compreensão, que Jesus possa estar nos abençoando nesse momento e fazendo com que possamos interiorizar, absorver esses conhecimentos e que a gente possa aplicá-los a partir de hoje em todo o restante de nossas vidas, ou seja, da nossa vida espiritual, que fique gravado, reforçado em nossas consciências todos esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Como a gente sempre faz, uma frase, um texto para nossa reflexão da semana, a de hoje será colocada para vocês, e ela diz assim: às vezes, tudo o que precisamos é um novo começo. Essa citação, Célia, hoje, vai para aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão achando que não tem mais oportunidade, que acabou, que não tem mais jeito, que não vai dar mais. Tudo é possível, tudo pode dar, tudo pode ser conquistado, tudo tem que ser renovado. Nós temos que ter esse pensamento em nossa mente, a vontade. Tudo ainda tem tempo de ser feito. Com certeza. Qual é aquela frase que Chico dizia, né? Não podemos mudar o passado, não podemos refazer o nosso passado, mas podemos, a partir de agora, desse momento agora, que estamos aí, 8 e pouco da noite, podemos, a partir de agora, começar uma nova vida. E fazer um novo final. E a gente sempre fala assim, agora já é muito tarde. Não é. Não é. Nunca é tarde para se começar nada.
Isso é muito comum, né? Você falar em tarde, muitas das vezes as pessoas, mas eu não tenho mais a idade para estudar. Já estou no final da vida. Já estou no final. Não está não. Nunca, a Célia disse, nunca é tarde para Até nada. Até porque, Nivaldo, o que é o final? O que é o final? Não existe final. Não existe. Né? Tudo que a gente vier a fazer agora, que a gente julgue que seja o final dessa etapa física que estamos vivenciando agora, será uma possibilidade de nos prepararmos para a nossa próxima reencarnação. Então, Célia, se a gente achar, né, que, mas eu já estou tão velho, já não posso mais, se prepare para a próxima. Comece agora para a próxima. Ou seja, comece agora. Às vezes, tudo o que precisamos é um novo começo. Comece agora. Mas começar é tão difícil, mas se for necessário, esse difícil é o que nós precisamos. Nós temos que sair desse conforto que nós queremos nos colocar. Vai dar muito trabalho, eu vou... Que dê trabalho! Nós, mas a satisfação depois vai ser imensa. É nós nos permitirmos dar projetos à nossa vida. Tem até andou passando aí, né? Um senhor que já estava lá com seus 80 e poucos anos, já estava muito mal, já estava assim. E o filho interagia muito com ele. E o filho, vendo que ele estava assim, já querendo se despedir da vida, o filho, então, o estimula para que ele escrevesse um livro. Para que ele escrevesse um livro. O que o filho fez? Criou um projeto de vida para ele. E ele comprou aquela ideia, ele começou a se dedicar a escrever aquele livro. E ele levou quase 20 anos. Então, quando ele percebeu, ele tinha vivido mais 20 anos, porque ele tinha um projeto de vida. E é isso que muitas das vezes nos falta, essa vontade, esse projeto de vida. Então, vamos começar agora. Aquilo que nós julgamos que já passou o tempo, não passou não. Vamos começar agora. Fica aí, então, um incentivo para todos nós, né? E a gente compra para nós também. Tá bom? Então vamos lá, continuando na lei de liberdade, a 10ª lei das leis naturais, das leis de Deus. Nesse último, no programa anterior, nós conversamos sobre as questões que Kardec nos deixou da da liberdade de pensar, e aí a espiritualidade nos esclareceu que a liberdade de pensamento é uma liberdade limitada, ninguém vai conseguir interromper os nossos pensamentos, limitar, né, os nossos pensamentos. A não ser que nós a não ser que seja com a nossa permissão, que a gente se submeta àquilo. Falamos da lei da liberdade de consciência e agora continuamos na liberdade de consciência na questão 838. E Kardec pergunta: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? O que nos deixa assim, nos indagando, é essa falsa que Kardec coloca, né? Então, será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Antes de ler a resposta, Nivaldo, teve uma entrevista do Leonardo Boff que ele fez com Gandhi. Sim.
E aí ele perguntou a Gandhi qual era a melhor religião. E aí ele pensou que Gandhi fosse falar o hinduísmo, né? Com certeza. Mas ele puxar a sardinha para sua brasa. Né? Mas aí Gandhi respondeu para ele que a melhor religião é aquela que torna o homem melhor. Com certeza. A resposta é maravilhosa, né? Que faz do homem um ser melhor. Então eu estou falando isso antes de ler a resposta da espiritualidade, porque quando Kardec fala notoriamente falsa, aí a gente, não, então não presta. Mas aí eu lembrei da resposta de Gandhi. E aí vamos à resposta da espiritualidade. Toda crença é respeitável quando sincera e conduzente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Então, mesmo que falsa, que não deveria ser o ideal, não é esse, mas se conduz ao bem, se ensina, se mostra a prática do bem, se torna aquele ser melhor, ela é uma crença, é o que você disse da resposta de Gandhi, né? Pois se transformou aquele homem, e eu tenho, sabe, Célia, eu já falei isso aqui, já falei nos nossos estudos, né? Quando, nessa ocasião, uma situação que aconteceu comigo. Eu trabalhei durante muitos anos com uma pessoa que tinha uma vida muito errada, muito torta, bebia e tal, e tinha uma vida totalmente fora dos padrões normais, que julgamos normais. E acabou que ele saiu da empresa, passaram-se alguns anos, e eu, num determinado momento, encontrei com ele novamente. Ele estava totalmente transformado. Estava com a esposa, com os filhos, sabe? E aí eu, fulano, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E eu percebi, era visível a mudança dele. E aí, conversando com ele, ele me disse, agora eu estou frequentando a igreja da minha esposa, né? Que era uma igreja, não era o espiritismo, mas era uma outra igreja. Estava frequentando a igreja. E ele havia se transformado através daquela igreja. Então, Célia, nós que temos... que praticamos, né, o espiritismo, achamos muitas das vezes, né, que o espiritismo será, como nós já falamos aqui, a religião do futuro, e não será, né? As ideias, sim, mas não o espiritismo como religião. Então, mais uma vez, a gente percebe que a melhor religião é aquela que transforma o ser humano. E ele conseguiu se transformar dentro daquela religião. Nesse exemplo que você usa, porque nós espíritas, porque essa doutrina nos explica tudo com clareza, porque essa doutrina nos faz raciocinar. Sim. A gente já olha para todas as outras crenças. Já olhamos assim, né? Nos achando. Olhamos do alto, né? Essa falsa aqui, se nós formos procurar em todas as outras crenças, nós vamos achar coisas que não condizem com a razão. Então, no nosso entender, elas passam a ser falsas também. Agora, nesse exemplo que você usou, esse seu amigo, não houve uma transformação, seja lá qual for a crença que ele tenha abraçado. Mas transformou ele para melhor. Mudou para melhor, perfeitamente. Então ela cumpriu o seu papel. Vai ser respeitável? Com certeza, tem que ser. Toda e qualquer crença é respeitável. Que faça do ser um ser melhor, ela tem que ser respeitada. Então, só ratificando o que a Célia falou, né? Muitas das vezes nós espíritas queremos nos colocar numa posição de mais alto. Não.
Toda religião é importante, a partir do momento que ela transforme um sequer, ela já está cumprindo o papel dela. Pois é. Questão 839. Ainda, explorando esse assunto, Kardec pergunta: será repreensível escandalizar com nossa crença aquele que não pensa como nós? E que nós fazemos, já fizemos. Como é o nome que dá de querer mudar? É neófilo? Não, esqueci o nome. Eu também esqueci, mas será repreensível escandalizar com as nossas crenças aquele que não pensa como nós? Será que eu posso escarnecer do outro só porque ele tem uma outra religião? Por ele exemplo, não pensa, ele não tem o entendimento que eu acho que eu tenho? Por exemplo, Nivaldo, nós sabemos, O que você queria saber é proselitismo. Prosélito. É você querer trazer para o teu entendimento todos aqueles. Nós sabemos que a reencarnação é a prova da justiça de Deus. Sim. Eu não posso escarnecer o meu irmão que diz que acabou, aqui nessa vida acabou, viveu, acabou. Eu não posso. Essa é a crença dele. É o entendimento dele. É o entendimento dele. E nesse momento é o que ele precisa. Mas ele vai chegar mais cedo ou mais tarde. Nós não podemos esquecer que nós já pensamos como ele em vidas passadas. Hoje, se nós tivemos essa oportunidade de evoluirmos ou de entendermos que existe a reencarnação, nós já chegamos aqui. Mas ele um dia vai entender também. Vai entender, com certeza. Todos aqueles que hoje negam, um dia se renderão à reencarnação. E olha o que a espiritualidade E a espiritualidade vai responder. A pergunta, então, será repreensível escandalizar com qualquer crença aquele que não pensa como nós? E eles respondem: é faltar com caridade e atentar contra a liberdade de pensar. É falta de caridade. Vamos lembrar, Nivaldo, a liberdade de pensar? Ninguém o pensamento é ilimitado. O meu pensamento é dessa forma, eu tenho que respeitar. Eu não tenho que punir o pensamento do outro. E é falta de caridade querer achar que a minha religião é melhor do que a do outro. O que me faz melhor é a minha relação com o que eu faço na vida. Não é? A gente encontra, Célia, não vamos aqui comparar, mas espíritas. Não temos que comparar ninguém espírita com outras religiões qualquer. Não temos. Não temos. Vamos lembrar da questão 838. Toda crença que transforma o ser em um ser melhor, ela tem que ser respeitada. Então, isso a gente precisa bater, né? Para que a gente possa ter esse entendimento, Célia. Porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e nos transformamos, nos tornamos espíritas, muitas das vezes achamos condenáveis outras religiões. E achamos que a nossa é o suprassumo. Porque uma coisa, Nivaldo, é eu virar para a crença X, Y, não concordo. Sim. Não concordo com nada disso. Mas eu respeito. O teu direito de pensar e seguir. Respeito o teu pensamento. Isso aí é obrigação nossa, dever nosso. Se você pensa que você vai morrer e vai para a vida eterna, para o céu, para o inferno. Para o céu, para o inferno, eu tenho que respeitar o seu pensamento. Claro. Não posso. Né?
Ah, mas você vai, mas não vai, naquele momento o pensamento é esse, mais tarde ou em outra época, vai ver que... Situações acontecerão que Mas vai te naquele levar momento a gente tem que respeitar. a ter novos entendimentos. Mas no momento é a forma que ele pensa e nós temos que respeitar. E aí é 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? É diferente daquela da questão 838, quando Kardec pergunta se é respeitável uma crença que, ainda quando notoriamente seja falsa. Aqui Kardec está perguntando: será atentar contra a liberdade de consciência por óbices, Entraves, né? Limites. a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? E a gente vê várias crenças, a gente toma conhecimento de várias crenças que, se não houver um limite, vai causar muito mal. Verdade. E aí a espiritualidade nos dizem, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, Kardec, ele não perguntou as perturbações que podem causar numa sociedade, como a espiritualidade se refere aos atos. Sim. Eu interpreto como a manifestação que essas crenças produzam, incutem em seus seguidores e que eles vão... Que venha gerar atitudes. Isso. Enquanto estiver no âmbito do pensamento ninguém vai poder... E da consciência, ninguém pode fazer nada. Mas a partir do momento em que você transforma esses pensamentos em atos, aí eles precisam ser reprimidos. E nós temos que levar em consideração, né, Célia, que há algumas seitas que são, assim, bem agressivas, né? Utilizando, inclusive, corpos, né? Pessoas vivas. Então, essas precisam ser limitadas. Então, não é o que a espiritualidade diz. Podem reprimir-se os atos. Mas a crença íntima, no que eu acredito, isso aí é inacessível. Então se houver só Deus. Se houver uma crença em que eles pensem todos de uma forma equivocada, tenham essa consciência, mas se eles tiverem só até aí, nada pode ser feito. É a consciência deles, é o pensamento deles. Vamos respeitar. Não podem transformar quando esses eles pensamentos partirem para atitudes, aí... precisam ser punidos. E Kardec faz uma notinha. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízos a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença a liberdade, pois que ela conserva integral. Então, reprimir as atitudes, isso não quer dizer que está tolhindo a liberdade de consciência. Sim. Não, aí é atitude. As atitudes, atos, sim. Né? Então, é diferente da questão anterior,
essa daqui, ela causa perturbações a terceiros. Tá? Vamos lá. Vamos à questão 841. Kardec pergunta: deve-se, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou pode-se, sem atentar contra esta liberdade, procurar conduzir ao caminho da verdade aqueles que se transviaram através de falsos princípios? Então, eu respeitando a lei de liberdade de consciência, eu vou deixar que se propaguem doutrinas perniciosas. Nós falamos na lei na liberdade de consciência. Então, eu posso, em cima dessa lei, permitir que se propaguem doutrinas perniciosas e doutrinas que venham atentar contra a liberdade, já entrou no campo físico, né? E procurar conduzir ao caminho da verdade aqueles que se transviaram através de falsos princípios. Vamos ver o que a espiritualidade nos responde. Certamente, pode-se e até deve. Então, eu tenho que limitar essa prática. Certamente, pode-se e até se deve. Mas, ensinai a exemplo de Jesus, através da brandura e da persuasão, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem se deseje convencer. Vamos só dar uma paradinha aqui. Eu tenho que coibir, sim, mas usando de amor, usando de caridade, de brandura, de persuasão, de exemplo, não com um chicote na mão, fazendo com que aquele entenda que está errado. Nivaldo, aí a gente lembra daqui da Inquisição. Da Inquisição, que é a força. A força. A força você vai ter que entender, que aceitar a minha crença. Ou você aceita a minha forma de pensar, ou morre. Até porque Pode ser assim, qualquer outra forma de pensar que não fosse aquela que a igreja romana determinava era perniciosa. E aí eles se julgavam como sendo... Era na força mesmo. Não vai ceder, então é a morte. Então, a espiritualidade, ela vem nos dizendo que precisamos, sim, e devemos, sim, esclarecer com amorosidade, com brandura, não com força. Não com força. A gente tem que mudar pelo exemplo. Pelo exemplo. E olha só como eles continuam a resposta dessa questão. Se há alguma coisa que se possa impor, são o bem e a fraternidade. Não é? Isso aqui a gente tem que impor. Mas não acreditamos que o meio de torná-los aceito seja de agir com violência. A convicção não se impõe. A convicção, ela se faz. A gente não impõe, como você falou aqui na época da Inquisição, queria se impor uma crença, um entendimento, uma convicção. Quando diz assim, a convicção não se impõe, a gente sabe de Joana de Cusa, quando foi Joana de Cusa que foi para a fogueira? Foi, né? Joana d'Arc. Joana d'Arc. Joana d'Arc. E aí o filho falava, abjura, mãe, abjura. E ele falou assim, mas eu estou vendo. Isso é convicção.
Ela tinha a convicção da crença que ela que ela cria mesmo. É a diferença, né, Célia, de você crer e saber. Pois é. Quando a gente crê, não, você acredita em Deus? Não, acredito. Você acredita na vida após a morte? Acredito. Mas quem acredita pode desacreditar. Quem crê, crê. Agora, quem sabe, não vai deixar nunca de saber. É como você falou, ela estava vendo. Essa convicção aqui, porque quando você participa, quando você está envolvida num projeto, numa assembleia, num grupo, você só vai participar se você tiver convicção do que você está fazendo. E ela tinha convicção. Como é que ela ia falar abjuro? Não é verdade. Ela estava vendo. Então, essa convicção aqui, ela não se impõe. A gente pode falar também sobre Sócrates, né? Sócrates. Quando Sócrates foi dado cicuta para ele beber, foi perguntado se ele desmentisse tudo aquilo que ele pregava, ele ficaria vivo. Mas ele não desmente, porque ele sabia. Então ele toma o cicuta, ele é morto, mas ele diz, né, as ideias, Sócrates morre, mas as ideias ficam. É aquela... Teve até uma questão do pensamento, mata-se o homem. Mas as ideias ficam. E essa passagem de Sócrates, e olha o que Sócrates pregava. Ele falava que todos nós tínhamos um gênio, que ele falava que em outra vida, e olha que Sócrates foi muito antes de Jesus. 400 anos antes de Jesus. No livro, no Evangelho, na introdução, nos prolegômenos, né? Existe lá a parte que fala sobre Sócrates e Platão, os precursores da doutrina espírita. Da doutrina. Estão lá nos prolegômenos do Evangelho. Porque o que eles pregavam é o que a doutrina. Então, tudo que a doutrina nos traz. Ele foi condenado por essas ideias. Pelos seus pensamentos, né? E ele sabia. Então, ele não aceita mudar. Toma cicuta e morre. 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Aí é que tá, né? Cada um vai dizer que é a sua, né? Por que indícios se poderá reconhecer entre todas essas doutrinas todas essas religiões, que tem, aquela única que tem a verdade? Será que existe essa? Não tem, né? Não tem. Acho que a gente não pode, não temos hoje condições de fazer esse julgamento, né? E a espiritualidade nos responde: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer? Vamos lembrar lá de Gandhi. A espiritualidade nos diz: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor e na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa,
visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Nivaldo, sabe nossos irmãos que dizem assim, você acredita em Deus? Acredito. Mas eles usam um termo de ter se entregue a Deus. Não, ainda não. Vai arder no fogo do inferno. A crença, nós temos várias crenças que elas se intitulam donas da verdade. É aquilo e acabou. Se você segue aquilo, você tem a sua salvação. Muito embora o ser melhor, o ser voltado para o bem e por esse amor, na sua maior pureza, não seja praticado, não seja assim sentido, mas se professa aquela crença, aí você tem a salvação eterna, porque ela tem a verdade. E a gente precisa sempre pensar no que esses amigos espirituais nos dizem, até porque é uma coisa racional. A verdade, nenhuma delas vai ter. Condição absoluta, né? Nós vamos levar em consideração aquela em que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Aquela que, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Não é só amar ao próximo, é aplicar o amar ao próximo. Não é só saber, é fazer alguma coisa com isso que a gente sabe. Por exemplo, a doutrina espírita, para nós que estamos aqui, é a crença que, para nós, nos diz a verdade. E ela nos ensina um determinado proceder. Se a gente desvia desse proceder, o problema está na doutrina espírita. Está no homem. Está no homem. Uma coisa é o que ela nos ensina, outra coisa é o que nós praticamos. Muitas das vezes, né, Célia? Sabemos, mas não fazemos. Mas não fazemos. A gente... Sei, mas não quero. Eu quero, mas ainda não sei. Não sei. Eu sei não faço. E faço. Não faço. É nosso. Daqui a pouco, nós mais uma vez já vamos terminar. Na próxima semana, vamos deixar para a próxima semana, né? A gente vai começar a falar ainda dentro da lei de liberdade do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio, né? Que a gente sempre falamos tanto em livre-arbítrio, né? Essa nossa condição de decidirmos o que a gente quer. Esse livre-arbítrio, eu tenho meu livre-arbítrio, eu vou fazer, eu quero, né? Como é que é? Vamos falar um pouco mais sobre esse livre-arbítrio, né? Porque a gente pensa, né, livre-arbítrio, nós acabamos de ver liberdade de pensamento ilimitada. Consciência. Consciência, liberdade de consciência. E agora vamos para o livre-arbítrio. Podemos tudo? Será que podemos tudo? Será que temos realmente esse livre-arbítrio incondicional? Nós vamos ter que estudar um pouco. Kardec vai explorar esses assuntos, essas perguntas, e os espíritos vão nos responder. Com certeza, ao final desse estudo, a gente vai estar um pouco mais preparados para falarmos sobre esse assunto. Já tomamos conhecimento dessa liberdade de pensamentos. Temos essa liberdade ilimitada, mas ela tem consequências. Então, nós já...
A espiritualidade já nos disse isso, nós já conversamos sobre isso e agora nós vamos, no próximo programa, nós vamos para o livre-arbítrio. Perfeito. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao Mestre Jesus por toda essa dedicação, por todo esse carinho. Agradecer a esses amigos espirituais que nos acompanham sempre, nos ajudando, nos intuindo, nos mostrando o caminho a seguir. E, Mestre, te pedimos que nos ajude a desenvolver essas sensibilidades para que cada vez mais tenhamos ouvidos de ouvir. Que possamos, Mestre, entender o que nos chegam desses amigos que só nos querem bem. Mestre, agradecemos por tudo que recebemos, por tudo que nos é concedido. E te pedimos, Mestre, que a tua luz esteja sempre iluminando o nosso caminho. Mas, acima de tudo, Mestre, que sejamos merecedores de poder te rogar, que a tua luz nos ajude nesse caminhar. Que assim seja, Mestre, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.